Muito boa tarde, ouvintes. Boa tarde você que nos acompanha pela Rádio CPET Araju AM 540, a Voz das Missões. Você que nos acompanha também aí pelas plataformas do Grupo CPET de Comunicação. Estamos entrando ao vivo a partir de agora pelo smartphone, pelo YouTube, também pelo Instagram e pelas ondas da AM no seu dial, nesta tarde, trazendo mais uma edição do Costana Talks, direto aqui do Costana Frontier Resort, o estande do Costana na Fenamilho Internacional. O Costana Talks é uma produção de jornalismo do Grupo CPET de Comunicação e tem a parceria do Costana Frontier Resort. A equipe de marketing do Costana Frontier Resort foi a idealizadora deste talk show durante a FenaSoja. E hoje, durante toda essa semana, você pode acompanhar desde domingo, estamos trazendo para Santo Ângelo essa parceria aí com a equipe do Costana. Então, a criação fantástica aí que está dando agora resultado também em Santo Ângelo. Conosco hoje, nesse bate-papo, a gente trouxe aqui o diretor da Técnica Engenharia Especializada, Técnica Engenharia Especializada, ele que é idealizador do Costana Frontier Resort, ele é empreendedor com forte atuação comunitária e institucional, engenheiro agrônomo e chefe. Também conosco, daqui a pouco, a engenheira agrônoma e a chefe do escritório da Emater, Márcia Desen. E também conosco o Oswaldino Luca, ele que é empreendedor rural, vasto conhecimento na área de agronegócio em Santo Ângelo, pequenas propriedades, o seu forte, também no turismo rural. Ele foi o idealizador do Museu da Colônia, que é uma homenagem aqui, é um museu colonial que é uma homenagem às famílias, as primeiras famílias, aquelas famílias que idealizaram e povoaram Santo Ângelo, logo depois aí da missão da Companhia de Jesus em terras missioneiras. Então, nós vamos conversar. A Márcia Desen deve estar chegando daqui a pouco, que é chefe do escritório da Emater, também para falar sobre as pequenas propriedades rurais, porque a gente está trazendo um debate em torno do desenvolvimento. E desenvolvimento passa pelo agro, passa pela cultura, passa pelo pequeno empreendimento e passa também pelo setor imobiliário, pela hotelaria e por esse fantástico empreendimento que o Costana Frontier Resort está trazendo para a nossa região. Nós vamos dar uma boa tarde aí para o idealizador do Costana Frontier Resort, ele que teve assim este insight, e teve a ideia de trazer esse empreendimento para a região noroeste do estado, a 1h30 daqui das Missões, e está trazendo para a Fenamilho Internacional esse estande e toda a apresentação do que é o Costana Frontier Resort, porque ele não é só um empreendimento imobiliário, ele é um projeto de desenvolvimento para a região noroeste do estado. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, telespectadores, as pessoas aqui da mesa. Então, sim, o projeto Costana, ele vem com o intuito de fazer justamente a ligação, o link com os demais projetos que tem na região noroeste. Então, a gente fala sobre temas de turismo rural. O turismo rural é um turismo que pode se desenvolver muito aqui na região. A gente consegue, talvez, linkar muitos projetos que têm aparecido para nós mesmos, no sentido de projetos que existem aqui que muitas vezes a gente não é conhecidos. Então, seja aqui nas Missões, seja na região Celeiro, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial, tem várias opções e possibilidades aqui de a gente agregar mais valor e fazer com que as pessoas que venham para cá conheçam mais os projetos. Então, Costana vem para tentar segurar as pessoas mais tempo aqui, tendo que fazer dentro do empreendimento, mas também conhecendo projetos que talvez ainda não são tão conhecidos. E você falou, numa palestra que eu tive o privilégio de ouvir, que a nossa região ela leva muito os seus recursos para outras regiões, para outros países, e que não retém esses recursos de forma coerente, principalmente na área de turismo, aqui no Noroeste. E isso também é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, porque é bem interessante toda essa fala que você traz em cima deste grandioso projeto para a nossa região missioneira. Nós precisamos trazer pessoas para cá e também precisamos que as pessoas daqui invistam no que é nosso. E falando em investimento no que é nosso, também o Oswaldino de Luca tem esse insight voltado para a valorização do que é local e foi pensando nisso que ele criou. Ele teve a ideia da fundação do Museu da Colônia aqui, num distrito do interior,
a poucos quilômetros de Santo Ângelo, acredito que 8 quilômetros, 10 quilômetros, mas um local assim que não era muito vislumbrado pela cidade como um local para investir. E você trouxe, resgatou toda essa nossa história. E hoje, como a gente está trazendo esse debate em cima da história regional, o Museu da Colônia é uma volta aí ao nosso antepassado. Oswaldino Luca, boa tarde. Boa tarde, Edna. Boa tarde, companheiro empreendedor, né? Que os empreendimentos, às vezes, não acontecem do dia para a noite, né? Parabenizar vocês por essa oportunidade de falar um pouco, né? Nós estamos na região da Grande Comandaí, né? Uma região histórica, dá para se dizer, né? Onde temos vários empreendimentos lá, inclusive com a história de Luiz Carlos Prestes, né? Tem a estação de trem antiga que está lá, nós temos uma ponte construída lá em 1922, 23, sobre o Rio Juí. Temos também balneário, e aí essa questão de empreender no turismo rural é um grande desafio. A gente já está nessa briga, nessa luta aí, vamos dizer, por mais de 20 anos, né? E recolhendo utensílios da colônia, que contam a história. Nós temos peças e utensílios nesse nosso memorial de mais de 150 anos atrás, dos primeiros colonizadores, inclusive que trouxeram da Itália, principalmente, que a nossa região é uma região, era estritamente italiana, dá para se dizer, né? E que trouxeram essa história, e nós conseguimos, através desse memorial, resgatar um pouco através das peças. São utensílios de uso doméstico, utensílios principalmente na área da produção agrícola do período, né? Equipamentos, enfim, máquinas. E uma questão interessante, que hoje empreender me parece que é um pouco mais fácil, né? Embora não se crie um empreendimento, né, de uma hora para outra. Esse Costanera Frontier deve ter sido pensado há alguns anos já, né? E até de se definir. E a gente comentava, inclusive, a facilidade que se tem hoje, né? De comunicação, de empreendimento, de construção. Hoje você faz tudo pré-moldado, como se diz, né? E na época, inclusive, um arquiteto que nos acompanhou lá durante toda a montagem dizia uma questão bem interessante. Antigamente, né, no passado, os imigrantes tinham que construir a ferramenta para produzir o utensílio. Quer dizer, hoje nós encontramos ferramenta para construir qualquer tipo de atividade. E na época não se tinha ferramentas para construir os utensílios. Então, isso aí está retratado no nosso pequeno museu, dá para dizer, são mais de 300 peças, se contar todas, ultrapassa 500 peças, né? E ali nós temos também um empreendimento inédito, que é uma colheitadeira, um pórtico com uma colheitadeira, que inclusive foi pesquisado, não existe similar no mundo. Inclusive tivemos a visita na semana passada do Jorge Logman, que é um dos diretores da SLC, e ele nos dizia isso. Minha pesquisa não existe, só existe aqui no Distrito do Sossego. E que bom isso, que a gente pode, através desta parceria com o Costanera Frontier Resort, fazer esse link com o passado e o presente, né, Mogar? É isso aí, é interessante a gente conhecer esses projetos, porque o que a gente quer mesmo aqui é fazer esses links, né, com a região. E o Oswaldino trouxe umas informações que eu nem sabia, viu? Para ver como a gente precisa divulgar mais, né? E conhecer, até porque são atrativos que fazem as pessoas ficarem aqui mais tempo. E essa acho que é o grande desafio, é a gente conseguir fazer com que as pessoas que venham para a região como um todo, ficar aqui um período maior. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do porquê do projeto, mas o fato, sim, tem 6 anos do projeto, Oswaldino. Ele começa em 2019. Antes da pandemia, a gente começa a pensar no projeto. Então, é um projeto com muito estudo, é muito tempo de dedicação para chegar até aqui e começar a lançar e começar a comercialização do projeto. Nós vamos aproveitar e dar boa tarde também para a Márcia Desen. A Márcia Desen também uma pessoa importante nesse debate do passado e presente, porque ela é chefe do escritório da Emater em Santo Ângelo. A gente está falando de pequenas propriedades, pequenos empreendimentos que auxiliam para o desenvolvimento regional também, pequenos e grandes empreendimentos, né? E a Márcia Desen tem esse trabalho
da Emater, que está celebrando durante a Fenamilha Internacional 70 anos, né, Márcia Desenho? E nós temos aqui em Santo Ângelo um município que também é formado com pequenas propriedades rurais. Nós temos pequenas e grandes propriedades rurais, né? Nós temos no agronegócio também um forte aliado para o desenvolvimento e veio conversar um pouquinho conosco a respeito desse tema. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Edna. Boa tarde ao grupo. Boa tarde aos presentes. É um prazer estar aqui. Exatamente, nós temos aí 70 anos de atuação na agricultura gaúcha e hoje celebramos, inclusive à tarde, né? Fizemos um pequeno ato. Então a gente tem alguma caminhada, uma pequena experiência aí como empresa, né, em todo o território gaúcho. E o Costana Frontier Resort, ele tem essa ideia do talk show exatamente por isso, porque ele se insere nesta região tão diferente e tão cheia, né, de atrativos. Fala um pouquinho para nós como é o aproveitamento de todo esse potencial regional, né, na proposta do Costana Frontier Resort. Bom, o empreendimento ele foi pensado para verão, para inverno, para todas as estações. Então, é um projeto trabalhado com muito tempo, de fato, porque as pessoas não vão vir só para verão e para piscina num empreendimento desse. Também não vão vir para inverno só e ficar dentro do empreendimento. Então, o link nosso do projeto de ter tantos atrativos, ele vem baseado numa pesquisa, num estudo, e em toda uma região do que nós tínhamos aqui. Mas, principalmente, o projeto ele nasce por uma questão muito clara, que é o desenvolvimento na regional. Se a gente for fazer um resgate histórico, Santo Ângelo, fundado em 1873, Ijuí, 1912, Santa Rosa, 1931, Três Passos, 1944. São as 4 principais cidades das 4 micro-regiões que formatam a região noroeste. A gente estudou todas elas e entende como é que é a formação de cada uma das regiões para poder fazer o projeto. E a gente consegue perceber que, se nós pegarmos do início da formação das cidades até a formação econômica da região, que se dá por volta de 70, 75, até 80, a gente tem uma formação muito clara da economia regional, que a soja foi o grande propulsor, talvez, regional, junto com o milho, com o trigo. E com eles vem uma cadeia de alimentos por trás disso. Então, a cadeia de alimentos começa, num primeiro momento, com o gado, principalmente aqui, depois suinocultura muito forte, tanto na região celeiro, quanto no noroeste, quanto aqui também nas Missões. E também, depois, num outro momento, também a bacia leiteira, que é muito forte na nossa região. Então, a formação nossa do agro, da economia regional, ela se dá, basicamente, entre 1945, lá com uma SLC, lá, que o Oswaldino falou há pouco, lá de Horizontina, com a formação da SLC, depois uma Ideal, aqui tem uma Souza Cruz, que não está mais, mas que esteve aqui, um Curtume Baço, Banha Santo Angelense, tem toda uma história nesse contexto, que não vou citar todos os municípios, todas as cidades, mas a formação econômica da região ela se dá nesse período, que vai até nessa década de 70, 80. A partir daí, a gente tem uma formação característica da região e a gente começa a perceber, e a gente faz análise do que baliza uma sociedade. O que baliza uma sociedade? Basicamente são 3 pilares, eu vou colocar um quarto, porque eu acho que sem ele a gente não desenvolve. O que baliza uma sociedade, basicamente, é a educação, é a saúde e a segurança pública. E eu colocaria um quarto elemento que, para mim, é a infraestrutura, que é um grande problema que nós sempre tivemos, principalmente a questão logística nossa. Então, se nós pegarmos 1970, 80 e analisar esses 4 indicadores, 4 itens, e analisar o que nós temos hoje, nós conseguimos evoluir em praticamente todos. Alguns menos, principalmente a infra, acho que ainda a gente tem muito que melhorar, mas os demais a gente evoluiu em termos de ter possibilidades para evitar o êxodo que ia embora daqui. O êxodo nosso foi muito grande, principalmente na década de 70, só que com o êxodo também foi o dinheiro. E, a partir de 1990, 95, a gente começa a ir muito dinheiro embora daqui. Então, hoje, quando a gente olha para o projeto e vê lá, cooperativismo abraça esse empreendimento, e a gente tem aí uma Cressol, um Sicredi, uma Unicred, um Cicobi, que tem termo de cooperação, ninguém deixa colocar o nome do empreendimento à toa.
Eles têm que entender o projeto e comprar o projeto e assinar um documento com nós para a gente usar o nome deles nas agências, nos eventos, citá-los, como eu estou fazendo agora. Por quê? Porque eles entendem e sabem o quanto de dinheiro vai embora daqui ano após ano. Então, a gente está gerando riqueza, pelo menos há 40 anos nessa região, gera riqueza, só que aí o Oswaldino, a Márcia, o Mogar, ao invés de investir aqui, um pouco do dinheiro que ganha, o dinheiro vai embora e vai para outras regiões. E aí nós reclamamos e dissemos o seguinte, né? Por que os filhos nossos não ficam aqui? Porque no momento em que eu compro um outro negócio, eu invisto fora daqui, eu digo para o meu filho a mensagem muito clara, que essa região talvez não é boa, boa é longe daqui. Então, se nós não mudar a nossa forma de pensar e fazer investimentos aqui, naquilo que não tem, e o que não tem aqui de uma forma muito estruturada, pelo menos estruturada, a hospitalidade de uma forma abrangente. Hospitalidade é um bem servir, é um bem atender, é um cumprimentar, puxar uma cadeira, abrir uma porta. A hospitalidade é serviço, que serve para um restaurante, serve para um hotel. Mas isso que a gente quer trazer no projeto. Não tem uma gastronomia clara, existem bons cases, alguns, mas é muito pouco para uma região inteira para segurar pessoas aqui pela boca. Quer comer, onde que todo mundo se reúne com amigos ou com família. E, ao mesmo tempo, não tem atrativos de divertimento, de diversão, consolidados, para que as pessoas fiquem aqui mais tempo fazendo um turismo bacana. Então, o projeto Costana, ele nasce com este objetivo, fazer com que as pessoas entendam que se nós não tivermos um projeto de impacto, e ele tem que ser de impacto, o projeto, ele precisa ser assim, para as pessoas entenderem que qualidade de serviço, qualidade de produto, ele tem que ser muito bem formatado desde o início. Então, essa é a nossa dificuldade hoje. O nosso propósito é este, é contar para as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que qualquer projeto para parar de pé neste nível tem que ser muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem estruturado. E vai demorar, como qualquer projeto impactante. Então, o que a gente precisa? Que hoje o Oswaldino, que a Márcia, que o Grupo CEPE entendam, quem está ouvindo, o que é o propósito do projeto. O projeto tem um propósito muito claro, reter dinheiro na região e fazer com que a região desenvolva, crie outros cases, outros projetos, mas a gente tem que viabilizar o primeiro. Porque o projeto não é do Mogar aqui, o projeto não é o Costana, é um projeto de quem comprar. É uma incorporação imobiliária. Quem comprar é dono. É assim que funciona. Então, esse é o nosso trabalho, aí, a nossa missão, de tentar fazer com que a região entenda isso, para que vão visitar o museu lá, que vão visitar, que a Emater tenha projetos bacanas e que a gente consiga ir visitar os projetos. Esse é o link. Então, essa é a ideia do projeto. Acho que tu colocou esses 4 pilares aí, que é mais na área governamental, e principalmente o quarto, que essa é a questão da infraestrutura, né? A Márcia sabe, nós sabemos, você estudou a região, né? 6 anos, né? E a gente vive aqui na região, né? Nós sempre acompanhamos aí intervenções do SEBRAE, do SENAR, dessas organizações com relação ao turismo regional. E a infraestrutura é o que, às vezes, impacta e o que dificulta o empreendimento de turismo rural, né, Márcia? Quer dizer, os governos aí que tem que entrar, o poder público, e entrar forte. Que o pessoal nos pergunta, mas dia de chuva, como é que eu faço para chegar lá para visitar o museu de vocês? Não tem como, né? Você vai ficar atolado. Quer dizer, então, essa questão da infraestrutura, tanto de logística, quanto de telefonia, de energia, enfim, tudo o que você fala em infraestrutura é fundamento básico dos governos, né? Não temos como fugir disso aí, porque qualquer empreendimento, bom, eu vou construir uma estrada para montar um empreendimento, não, eu quero uma estrada pronta, quero um via de acesso pronto. Hoje nós temos um aeroporto, né, super importante, né? Então, acho que você tocou realmente num ponto fundamental, que é a infraestrutura. E a infraestrutura também é um problema nas propriedades, nas pequenas propriedades rurais, né, Márcia? Você trabalha aí no interior, você acompanha isso. Como que está a questão da infraestrutura em Santo Ângelo? Eu tenho que concordar com o Oswaldino, assim, a situação nessa questão de logística, né, de deslocamento dos agricultores,
já é complicada para eles. Imagina para alguém que vem de fora e quer visitá-los, né? Quer visitar com segurança, com comodidade, né? Aproveitando realmente os atrativos. Em relação aos atrativos, a gente tem que pontuar que a região ela está mudando bastante também em relação a ter mais atrativos, coisas interessantes, experiências. Eu lembro que há 10 anos atrás, em 2015, quando eu comecei aqui em Santo Ângelo, na Emater, a gente tinha 2 agroindústrias. Hoje a gente tem mais de 30 agroindústrias. São pessoas no rural que estão entendendo que o produto que elas fazem tem valor. Mas tem valor se agregar valor a ele, né? Se você apresentar de uma forma legal, né? Que isso permita que as pessoas também consumam, né? Produtos diferenciados da nossa região aqui, mas produtos de qualidade. E tem algumas ações em relação ao turismo rural. Hoje nós temos uma vinícola, uma cachaçaria, que são no interior, né? Que já recebem visitas de fora do nosso estado. Então a Emater trabalha bastante nessa forma de ajudar o agricultor a transformar o produto dele para se tornar um produto convidativo, que a pessoa que venha visitar, né, se sinta em casa, né, que tenha segurança de chegar, claro, né, mas que tenha a experiência, né, daquele produto, como ele é feito, entender como ele é feito, se tem alguma característica própria, única dele nessa nossa região, né? Então, os agricultores já estão entendendo que eles precisam se diferenciar. Quem está ficando depois do êxodo, que ocorreram vários períodos de êxodo, hoje nós temos um envelhecimento no meio rural, além do êxodo. Mas quem vai ficar, quem está ficando, a gente percebe que está mudando muito a concepção, assim, de entender. Já tem agricultores que nos procuram pensando em ações para turismo rural, já tem bastante procura. E a empresa daí também tem que se adequar, também tem que buscar conhecimento, porque não é algo que aqui a nossa região ainda tem como forte, né? O turismo rural não é forte na nossa região. E aí nós acabamos também, como extensionistas, tendo que ir atrás de conhecimento para isso, para atender essa nova demanda. E a Márcia tocou num ponto que a empresa se preocupa com quem fica, né, que já está despertando a região para esse ficar, para esse empreender, para esse investir. E é exatamente aí que entra o empreendimento Costana Frontier Resort, pensando em quem vai ficar, pensando no futuro que a gente vai construir junto, não é mesmo? O projeto ele foi feito pensando num raio de 250 quilômetros do empreendimento. Nós mapeamos todo o Brasil, isso dá 940 mil pessoas mais ou menos, vai pegar de São Borja, vai até Panambi e vai descer Frederico. Esse é raio de atuação de venda do empreendimento. É para essas pessoas que moram aqui, porque essas pessoas não têm muita opção de turismo. Então, Frederico já pega talvez mais. Acho que acabou meu som, voltou. Mas, de uma forma geral, esses 250 são 940 mil pessoas, ou seja, hoje a média do Brasil é 2,7 pessoas por família, vai dar aproximadamente aí 320 mil famílias. 17% dessas famílias, 17,1%, elas se classificam entre classe A e B. Claro que eu posso dividir a classe B em B+, B-, ou B médio, mas de uma forma geral, essa é a classificação do Brasil. E a nossa região é talvez um pouco acima dessa média até. E a gente sabe qual é que é o potencial de clientes que nós temos para um projeto disso. Então, foi todo dimensionado o empreendimento também pensando nesses números. Ainda pensando que nós temos uma Argentina com mais 830 mil pessoas no lado de lá, também mapeadas, sendo que a Argentina, o único ponto de resorts turísticos que a gente tem é em Porto Iguaçu, que é no lado de Foz do Iguaçu. Então, dá 300 e alguma coisa do empreendimento. Quando a gente faz esse levantamento, e aí fala em infraestrutura, Oswaldina, a gente discute muito isso, tem um detalhe bem importante aqui. Se nós pegarmos a região Missões, de 1970, censo de IBGE, a 2022, o último censo oficial de IBGE, são 52 anos nesse meio, a região das Missões, ela encolheu 16% da população. 16% a menos gente. A região noroeste, somando que são as 4 micro-regiões,
ela tinha 735 mil pessoas em 1970. Hoje ela tem 760 mil. Ela cresceu 3,2%. Só que o estado do Rio Grande do Sul, no mesmo período, cresceu 60%. Ela sai de 6,7 milhões e vai para 10,9. Então, quer dizer, nós crescemos 57% a menos do que o estado. E aí que a gente tem que fazer algumas leituras. Espera aí, o que a gente vai fazer para mudar isso? Como é que a gente vai reter pessoas aqui? Então, a questão toda, e isso significa, em uma regra de 3 básica, que 416 mil pessoas foram embora daqui. Isso é a soma da região fronteira noroeste e a região Missões junto. Essas duas regiões inteiras foram embora daqui nesses últimos 52 anos. Hoje, 55 agora, se for somar 2025. Então, nós precisamos entender de que, para nós termos representatividade política e segurar e fazer com que a gente tenha voto, não adianta, o mundo é isso, o mundo é político. E não estou falando aqui político partidário, o mundo é político, é político de relações. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem que segurar a gente, porque quanto menos gente para votar aqui, menos representante político nós temos e menos nós vamos ter acesso de rua, menos vamos ter telefonia, menos vamos ter infraestrutura. Então, nós precisamos fazer o tema de casa, que é reter as pessoas aqui. Criar projetos, seja em matéria, seja, Oswaldino, através dessas ações que vocês fazem, nós precisamos, seja nós como Costana, segurar pessoas aqui, parar de mandar as pessoas embora e fazer uma fala que a gente não faz, infelizmente. Qual é a fala que a gente não faz? E é uma fala que eu percebo que a gente tem pessoas no projeto de Salvador, que a gente tem pessoas de Curitiba, a gente tem pessoas de Foz do Iguaçu, que vieram morar para cá. E, infelizmente, as pessoas, quando tem gente de fora morando aqui, elas perguntam para as pessoas, de onde é que você é? Aí, Mogar, de onde é que tu é? Porque eu tenho um sotaque diferente, eu tenho uma cor diferente. E aí a pessoa pergunta, não, eu sou lá do Maranhão. Maranhão? Quer dizer, é muito estranho, as pessoas não aceitam muitas vezes, ou fazem uma indagação de a pessoa vir morar para cá, como se aqui fosse diferente. E isso tem muito a ver com a nossa cultura, e principalmente com a questão mental. Ou a gente muda essa mentalidade, e nós temos que começar a disseminar isso, para que as pessoas percebam que nós não somos piores do que ninguém. Aliás, muito pelo contrário. Se as pessoas entendessem e verificassem hoje, dentro das potenciais localizações geográficas do Brasil como um todo, vai ver que a nossa região, talvez não, com certeza ela está entre as 10 regiões que mais forma capital humano, ou que formou o capital humano, de qualidade. Isso é tanta verdade que eu tenho certeza que todos vocês estão pensando em pessoas boas que foram embora daqui, e que estão muito bem fora daqui. Isso a gente vê em poucas regiões do Brasil acontecer, e nós, aqui aconteceu. Então, peraí, nós temos um capital humano bom, nós temos, ou seja, tem uma mão de obra, o que está faltando para nós? Está faltando nós começar a pensar em projetos diferentes do que nós temos aqui. Nós temos que variar essa economia. A gente tem que ter agroindústria, a gente precisa ter projetos, cases diferentes, e aí cabe a nós, e aí o Costana entra com esse fator, impactante. Tem que ser, sempre digo assim, falem bem ou falem mal. Falem. É isso. Depois, podem falar mal porque não entendem. Quando entender o propósito, talvez vão começar a falar bem. É assim. Liga teu microfone. E tem história, né? Tem uma história riquíssima dentro do Estado. E ainda faz divisa com outros países. Então... Sabe, Márcia, que nós temos aqui, e é uma coisa que a gente não está contando, tá? Quando a gente fala em história, e é importante isso, eu tenho insistido nisso aí, porque eu estudei desde o Tratado de Tordesilhas para chegar nesse projeto, tá? 1494. Então, 1626 é a fundação de São Nicolau. São Nicolau fica onde? Na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É Missões, mas é região noroeste. Sim. Quer dizer, se é o primeiro lugar que teve engenharia, teve arquitetura, teve música, teve artesanato, teve plantio, foi a região noroeste, nós temos uma história. Nós somos o lugar mais antigo do estado que tem bibliografia escrita. Porém, a região noroeste também tem a última colonização, porque a região fronteira noroeste e a Celeiro são as últimas colonizadas a partir de 1900. Então, nós temos o que tem de mais antigo no estado para contar e o que tem de mais novo. Então, dá para vender turismo muito fácil se nós saber contar a história e fazer a interligação das regiões. A gente não pode pensar isolado.
Missões da Fronteira Noroeste é trabalhar o Noroeste forte nesse sentido. Eu acho que você citou num ponto importante que eu comentava com a Edna, que nós temos essa linda história, Missões Jesuíticos Guarani, lá dos anos 1400, 1500, 1600, enfim, para cá, e temos a nossa história mais recente das imigrações italiana, alemã, polonesa, e isso é de 100, 120 anos atrás, 100 anos atrás, 120, 130 anos, que às vezes não é, inclusive esse dia eu conversava com o pessoal da família, todo mundo quer cidadania italiana, todo mundo indo para a Itália, para lá, né? E aí digo, mas vocês vão para a Itália e vocês dizem que aqui é melhor do que na Itália ou dizem que lá é melhor do que aqui? Quer dizer, qual é essa interligação que nós temos, né, com os outros povos que tu colocava agora, né? O medo que nós temos, o bairrismo às vezes, né? Que nos impede de receber bem as pessoas de fora, né? Mas é bem interessante nós ter essa nossa história presente também da imigração, das imigrações, né? Que toda essa região é polonesa, é italiana, é alemã, é portuguesa, e tem outras etnias também, Juí, enfim, né, hoje capital nacional das etnias, né? Quer dizer, nós temos realmente esse potencial, como é que é, genético, dá para dizer até, de cultura da Europa, né? Verdade. Nós tivemos 27 etnias colonizando a fronteira noroeste. 27. Até japonês teve aqui. Eles não ficaram, infelizmente, por um problema de guerra. E aí tem uma história que fala que em 1945 teve a guerra, então na Segunda Guerra Mundial, eles apoiaram os alemães. Tinha 18 famílias morando lá em Doutor Maurício Cardoso, na fronteira do Rio Uruguai com a Argentina. E eles, tem história, tem bibliografia escrita sobre isso, eles foram embora porque teve a guerra, eles apoiaram a Alemanha, e na época teve várias incursões ao então vilarejo de Doutor Maurício Cardoso, que pertencia ao distrito de Horizontina, que pertencia à cidade de Santa Rosa, e eles acabaram, depois de 1 ano, 2, ficando aqui, foram todos embora, em função de que teve uma pessoa que foi presa dos japoneses por causa de bandeira do Japão usada lá, uma história bem bacana nisso. E a gente não dá muita importância para isso, mas essa colonização, multicolonização com vários, né? Como eu falei, começa lá em 824, com a primeira, que é a imigração alemã. Depois, hoje, esse ano é os 150 anos da colonização italiana no Brasil. Mas é isso aí, nós temos uma riqueza muito grande na colonização aqui, e nós temos essa história antiga que a gente pode contar e deve contar. E isso faz toda a diferença para um turista que quer conhecer. Ele vai para a Serra, ele vai ter o quê? Ele vai ter o quê? Os italianos. Então, mas ele vem para cá, ele tem os italianos também, tem os alemães, tem os poloneses, e tem a história antiga de como é que foi a formação disso. Então, nós temos mais coisa para contar. Só temos que se organizar melhor, né? Falando em contar a história, Márcia, ali no espaço da Emater, aqui na Fenamilho, vocês montaram uma mini colônia ali, né? A gente estava olhando hoje. A gente tem uma maquete. Assim como eu acredito que o Costana sempre tem, apresenta uma maquete Também de como tem, vai ser, né, um empreendimento. Na maquete, a gente construiu a história da agricultura juntamente com a atuação da nossa empresa, né? Então, a gente retrata desde o início como que era, acontecia, as pessoas chegam e se identificam, né? Mas a gente tem isso lá. E também colocamos um conjunto de placas. No topo da placa diz, sou desta terra. E todos os distritos de Santo Ângelo e a distância aqui do parque até o distrito onde a pessoa mora ou se identifica ou saiu de lá, né? Onde tem os antepassados, e as pessoas se emocionam. E isso que o senhor Oswaldino fala, o senhor falou, de ser mais bairrista, valorizar o que é daqui, né? Eu também acredito que falta muito para o pessoal que mora aqui. Eu amo onde eu moro, né? E falta também eu, como pessoa, moradora, enxergar as coisas boas que tem aqui. Não só pensar, não, fora daqui o gramado do vizinho é mais verde. Não é assim que funciona. A gente precisa valorizar o que é daqui. Eu sou engenheira agrônoma, sou formada em paisagismo, sou paisagista. Sempre digo, a gente tem que valorizar também as coisas que são nossas em relação aos jardins também, nessa área de atuação, né? Eu não querer copiar jardins europeus, jardins tropicais. Eu posso copiar, né, a natureza que tem aqui, eu posso usar as plantas que tem aqui, porque o turista que vem, as pessoas que querem conhecer a nossa região, elas querem conhecer a identidade da região, elas não querem cópia de outros lugares.
Elas querem entender como funciona, e para isso também os empreendimentos precisam ter o que é daqui, né? Se você vai em Giruá, você quer ver o butiazeiro, né? Um pequeno exemplo, né? Mas é isso, assim, valorizar o que é nosso, né? E a gente ser mais grato ao que a gente tem aqui também. Eu acho, Márcia, que isso que tu coloca é importante. Nós temos aí no interior hoje, né? Inclusive a Emater participa direto, que é os Jogos Rurais Sol a Sol. Temos as festas da colheita no nosso distrito, tem o Festival das Massas no Lajado Cerne. Já temos vários eventos assim que são consagrados, de 50 anos, 40 anos. Nós temos na 56ª Festa da Colheita, que é uma tradição dos italianos. Então, isso aqui vem gente com curiosidade, né? Você vê o pessoal de fora que vem conhecer, que ouviu na mídia, que está ajudando muito nós. Hoje é o tal de internet, o celular, né? Que nós não precisamos ficar dependendo muito da mídia tradicional, né? Que ajuda bastante, claro, né? A gente sabe a parceria. Também usa, né? Que usa também, né? Então, realmente é importantíssimo isso aí. Gente, são 17 horas e 55 minutos e nosso Talks, o Costana Talks, está se aproximando do fim. Hoje a gente tem às 18 horas transmissão da sessão solene da Câmara de Vereadores pelo Grupo CPE, pela Rádio CPE AM 540. Eu quero fazer um chamamento, um convite para amanhã, nesse mesmo horário, 17h30. A gente vai continuar falando sobre turismo e desenvolvimento, turismo regional, com o Romaldo Meller, da Coordenação de Turismo da FENAMILHO, a Rosana Facini, que é secretária de Turismo de São Miguel das Missões, o Álvaro Taisen, que é coordenador do grande projeto Missões. A gente vai falar um pouquinho sobre missões, sobre 400 anos novamente, vamos trazer aí programações, e vamos continuar falando desta proposta que o Costana Frontier Resort traz para a FENAMILHO, que é discutir o desenvolvimento regional com ações que fortaleçam a toda a nossa rede de desenvolvimento, que aí vai, como o próprio Mogar falou, vai na gastronomia, vai na hotelaria, vai no agro, nos pequenos empreendimentos e no setor imobiliário. Então, eu agradeço você, Márcia, pela participação hoje. Eu gostaria que você fizesse a tua colocação final e o convite para o pessoal visitar o estande da Emater. Bom, convidamos a todos, então, para prestigiar a FENAMILHO e passar também no nosso estande lá na Emater. A gente tem essa edição comemorativa de 70 anos, né? Estamos muito felizes nesta data especial. Para nós é sempre uma alegria, uma satisfação poder contribuir desta forma, né? Então, eu até agradeço, Edna, agradeço ao Costana Resort, desejo sucesso ao empreendimento, né? Que venha agregar a nossa região, e a Emater com certeza é parceira em ações não diretas, mas indiretas, né? Estamos sempre à disposição da sociedade da nossa região. Tá certo, Oswaldino, nós queremos aí vida longa para esse Museu da Colônia e que venha logo o asfalto lá para o museu, né? Estamos com o projeto na mão, o projeto está pronto, né? Orçado, né? Traçado, prontinho, dessa grossura, como diz o gaúcho. Né? Agradecemos, Edna, o pessoal que está aqui, que realmente é um belo empreendimento, né? Depois a gente quer conhecer, né? A Márcia também, né? E agradecer também a oportunidade na FENAMILHO, e o ano que vem teremos a FEAGRE, né? Um abraço a todos. Tá certo, então. Mogar, eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais para o nosso público que está nos assistindo, né? E dizer para você que a gente continua, né? Chamar aí o nosso público ouvinte, que a gente continua trazendo essa discussão para a FENAMILHO até domingo, né? A gente continua aqui, né, sempre no mesmo horário. O espaço está disponível aí para todos e a gente fica feliz que as pessoas venham aqui conhecer, entender um pouco mais do projeto. O projeto tem esse objetivo, a aproximação das regiões e fazer com que as pessoas entendam o propósito. Foi falado há pouco sobre a questão dos fornecedores, não só dos fornecedores rurais, mas também da própria mobília, da construção desta obra. A intenção é que esse dinheiro fique aqui. O dinheiro a gente vai buscar fora o que não tem aqui. O que tiver aqui vai ser daqui. Não tem por que eu trazer, por exemplo, pessoas de fora para fazer o paisagismo, você tem aqui. Não tem por que a gente trazer móveis de fora se a gente consegue fabricar móveis aqui. Então, esse é o intuito do projeto, fazer com que a região compre e seja dono de um projeto. Porque se nós esperássemos alguém de fora vir fazer isso aqui, talvez nós ia ficar esperando mais 20, 30, 50 anos aqui e ninguém vem.
Isso tanto é verdade que as grandes empresas que nós temos na região são de empreendedores locais que começaram um dia, por mais que estão em mãos, talvez não dos que fundaram, mas as empresas só existiram porque alguém tomou coragem de fazer. E esse é o nosso objetivo, fazer com que isso aconteça, tomar coragem de fazer alguma coisa e que as pessoas se encorajem e venham aqui, comprem, estaremos até domingo aqui, adquiram, conheçam o projeto, venham entender melhor como é que ele funciona. Tá aí, então, pessoal, você que nos acompanha, Costana Frontier Resort está com o seu stand aqui perto do pavilhão 1, né? E o Costana Talks vai ficando por aqui, agradecendo você que está em casa, você que nos acompanha pelo Dial no AM 540, na CPET Araju, a voz das missões, você que está conosco nas plataformas também, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também nos nossos apps. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã, 17h30, a gente volta com o Costana Talks, agradecendo ao Costana Frontier Resort por essa ideia maravilhosa de trazer essas discussões para as feiras aqui da nossa região. Um abraço, boa tarde, fiquem com Deus, até amanhã.